Bem-vindos a mais uma parte do tutorial do remake de Plants vs Zombies na Unity. E a gente estava criando aqui o nosso instanciador de grama, né, gente? Que a gente ia fazer aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou armazenar isso aqui, eu vou salvar essas informações aqui das posições X e Y dessa primeira graminha aqui. Eu abri aqui um editor de texto, pode ser o bloco de notas, então eu só vou copiar aqui, então é menos 4.82. E aqui no Y é o 2.38. Eu vou deixar aqui guardadinho pra gente não esquecer. Por quê? Eu vou deletar a nossa grama da cena. Agora eu vou vir aqui na nossa pasta de scripts e vou criar um novo C# script com o nome de Grass Instantiate. Eu vou abrir esse script pra gente editar no MonoDevelop. O script abriu aqui pra gente, eu vou dar só um zoom pra ficar melhor, pra visualizar, né? A gente não vai utilizar o método update, a gente só vai utilizar o start. A primeira coisa que a gente precisa criar aqui, então, é uma variável pública do tipo GameObject, pra gente poder saber quem é o prefab que a gente vai instanciar. Então, a gente vai colocar aqui prefab grass, que é aquele prefab da grama que a gente acabou de fazer. E aqui private, do tipo GameObject também, eu vou criar uma variável chamada grass pra gente ter acesso a essa instância, pra gente pegar as coordenadas dessa instância. Eu vou ter aqui também, do tipo float, a current x, né, current x, que é o valor da posição x atual da minha grama. Inicialmente, ele vai ser esse valor aqui, que a gente viu lá no editor. E eu vou ter também o current y, que vai ser esse valor aqui, que a gente viu lá no editor. Tá, eu posso fechar aqui também. A gente vai precisar também de uma variável do tipo bool, chamada newLine, para definir pra gente quando a gente vai pular uma linha. Ela vai iniciar em true, que a gente vai estar definindo uma nova linha quando a gente começa. E é isso aí. Eu acho aqui que é isso aí. A gente também vai precisar de uma variável chamada distance x e da distance y, que elas vão definir pra gente a distância que a gente vai ter que tomar na hora de instanciar as nossas gramas. Então, voltando aqui para Unity, a gente tem um quadradinho aqui da grama, a gente vai fazer a instância aqui e depois a gente vai instanciar aqui do lado, ou seja, eu vou ter que calcular a distância entre essa grama para essa. No caso, seria o próprio tamanho da grama, porque as gramas estão uma do lado da outra, então eu só preciso calcular qual é a largura, né, no eixo X, qual é a largura da grama. Então, eu pego a posição atual da grama que acabou de ser instanciada e somo com a largura dela. Então, ele vai instanciar exatamente aqui do lado. Para o Y, é a mesma coisa. Eu pego a atual posição Y da grama e subtraio da altura da grama. Eu subtraio porque ele vai descendo, né? Se eu somar, ele vai subir com as gramas. Como são 45 gramas, eu vou fazer isso 45 vezes. Então, vou voltar aqui para o meu script. Essa distância aqui, então, em x, é a largura do sprite da minha grama. Então, eu posso fazer com que o distance x receba o prefab grass. Eu vou pegar o componente dele. Tô escrevendo errado aqui a sintaxe. Eu vou pegar aqui o componente dele do sprite render. E ele tem uma propriedade chamada bounds, que é essa que aparece. E aqui eu pego o tamanho em x desse sprite. Então, eu vou pegar exatamente a largura do meu sprite. Então, essa vai ser a distância em x. Para a distância em y, eu vou fazer a mesma coisa, só que aqui, ó, eu só troco por y. Vou tirar um pouquinho o zoom, porque tá ficando muito grande aqui os códigos, né? Eu acho que assim tá bom. E é isso. Agora, para eu poder instanciar as nossas graminhas lá, eu vou fazer um laço de repetição que vai repetir isso para mim 45 vezes, para eu não precisar ficar fazendo isso as 45 vezes. Então, eu vou fazer aqui for int, vou chamar de i, ele vai começar no 0,
E ele vai ser até menos que 45, porque se eu colocar igual a 45, ele vai instanciar 46 vezes, já que está começando no zero. Primeiro de tudo, eu preciso verificar se eu estou numa nova linha, se eu estou instanciando uma nova linha, se eu não estou instanciando na coluna. Então, eu vou verificar aqui se newLine está true, eu vou fazer um tipo de instância, se não, eu vou fazer outro. Se eu estou numa nova linha, eu vou fazer com que grass receba o instantiate. Ele vai instanciar o prefab grass. E aí, nas posições new vector 2, sempre numa nova linha, eu quero que ele instancie nesse eixo X, ó, aqui, nessa posição. Porque ele vai instanciar tudo aqui, ó. Eu não quero, por exemplo, que seja aqui. Senão ele vai instanciar todas elas aqui. Eu quero sempre que instancie aqui, nessa posição X. Então, aqui na posição X, eu vou deixar esse valor. E na posição Y, eu vou deixar em current Y. E daí, eu vou deixar aqui o quaternion identity, para ele pegar os valores de rotação. Vou fechar aqui. Ainda está muito grande aqui. Bom, como o instantiate retorna para mim um tipo object, como vocês estão vendo aqui, e o grass é um tipo game object, o que eu tenho que fazer é fazer uma conversão aqui, então, as game object. Então, ele vai instanciar para mim esse prefab, e a gente vai fazer com que o newLine fique igual a false, porque eu não estou mais instanciando uma nova linha, agora eu vou começar a instanciar as colunas. E caso não seja uma nova linha, eu estou instanciando a coluna, eu só vou copiar esse trecho aqui, e aqui no lugar da coordenada x, eu vou colocar o current x, tá? E depois que tudo isso for feito, olha só o que eu vou fazer com o current x. O current x vai ser a posição da grama no eixo x. Então, é a posição atual da grama que eu acabei de instanciar, mais a distância x. Para instanciar uma do lado da outra. Só que aqui eu não estou falando para ele quando vai ser uma nova linha. Ele vai começar true na nova linha. Mas e depois? Quando que eu vou saber que eu tenho que pular uma linha? Vocês percebam aqui que ele sempre vai ter que pular uma linha num múltiplo de 9. Ó, 1, né? Considerando que aqui é o 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pula uma linha. Quando eu fizer a conta aqui vai ser o 17 e aqui vai ser o 18. Pula uma nova linha, 18 múltiplo de 8. Então, aqui ele vai encontrar o 27 e aqui ele vai encontrar o 36, que também são múltiplos de 9. Então, eu vou ter que fazer uma verificação da seguinte forma. Se o meu i, que é o meu computador aqui, for múltiplo de 9, e também o i não for 0, para a gente não ter problemas com a divisão, aí eu estou fazendo uma nova linha, e eu vou atualizar a posição y para pular a linha. Então, o current y vai receber grass.transform.position.y menos a distância em y, tá? Menos para a gente poder descer. Tá? Então, eu vou dar um Ctrl S para salvar. A gente vai voltar aqui na Unity. E depois de aguardar de compilação, a gente vai selecionar aqui o background para receber esse script. Então, eu vou vir aqui em Add Component e vou colocar aqui o grass instantiate. Ele vai pedir para mim o prefab, que vai instanciar. Então, a gente vai aqui na nossa pasta prefab e vai anexar o grass exatamente aqui. Então, eu vou dar um play para a gente ver se deu certo. E ele instanciou para mim, ó, automaticamente as 45 gramas. A gente pode ver que ele instanciou, porque aqui estão os nossos clones.
E se a gente vir aqui no sprite do background e desabilitar, vai ficar aqui as nossas gramas.